introdução à lição, que diz assim: capítulo 7 de Hebreus apresenta o sacerdócio de Jesus numa nova perspectiva. Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110, versículo 4. Nós já lemos aqui na lição, Hebreus 7, 17. Então nós podemos perceber que o sacerdócio de Jesus se enquadra melhor na ordem de Melquisedeque do que na ordem levítica ou da ordem de Arão, né, irmãos? Por conta de Melquisedeque simbolizar um tipo de Cristo. Porém, está abaixo do sacerdócio de Cristo, pois apontava para Cristo. É importante salientar isso na lição. Melquisedeque era rei de justiça e rei de paz. Jesus, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, nós lemos que ele é o príncipe da paz, não é, irmãos? Ele é o nosso justo juiz, ele há de julgar as nações, como nós cantamos no hino da harpa de número 525. O autor mostra que a profecia do salmista, na qual revela o sacerdócio de outra ordem, superior à ordem a de Arão e a levítica, teve seu fiel cumprimento em Jesus. Hebreus 7, 13. Mas mesmo pertencendo à mesma ordem sacerdotal, o autor sublinha a proeminência de Jesus sobre Melquisedeque quando afirma que este foi feito semelhante ao Filho de Deus. Hebreus 7,3. E não o contrário. O pensamento do autor é mais bem compreendido se observarmos o sacerdócio de Jesus quanto aos aspectos de sua tipologia, de sua natureza e de seus atributos. Há muitas especulações sobre a pessoa de Melquisedeque, mas à luz do contexto bíblico, é melhor vê-lo como uma pessoa histórica de natureza tipológica. Então, caro professor, caro aluno, quando nós falamos de Melquisedeque, nós podemos considerar como um tipo de Cristo, uma pessoa tipológica. Não é? Ele representava Cristo. Não é? Ele não era Cristo. Não é? Ele representava Cristo. Uma pessoa histórica, porque ele, como rei de Salém, não é? Ele foi um rei, não é? De justiça, um rei de paz. Considerando aqui também a questão Melquisedeque, portanto, deve ser visto como um tipo que aponta para Jesus Cristo. Nesse aspecto, o escrito sagrado mostra o sacerdócio de Jesus como de natureza eterna, imutável e perfeita. Vamos para o tópico 1, quanto ao aspecto de sua tipologia. Primeiro subtópico, um sacerdócio com realeza. O autor sacro destaca que Melquisedeque era um sacerdote rei. Como sacerdote, recebeu o dízimo de Abraão e como rei governava sobre Salém. Hebreus 7, versículo 12. Embora os reis tivessem alguma participação no culto da antiga aliança, 2 Samuel 6, versículo 12 ao 14, 1 Reis 3, 4, 15 e 9, 25, todavia a função sacerdotal levítica de oferecer sacrifícios e representar o povo diante de Deus cabia somente aos sacerdotes. 1 Samuel 13, versículo 9 ao 13, 2 Crônicas 26, versículo 16 ao 18. Eles não eram reis. A ordem do sacerdócio levítico não previa a existência de um sacerdote e rei. A existência de um sacerdote e rei, portanto, no contexto bíblico, só poderia acontecer se este fosse de outra ordem. Jesus, que era da tribo de Judá, é levantado por Deus como sumo sacerdote segundo essa nova ordem, da qual Melquisedeque é um tipo. Salmo 110, versículo 4. Então nós podemos perceber aqui que o sacerdote não poderia ser rei, né? Na ordem levítica e na ordem de Arão. Né? Ele era sacerdote, ele era rei. E só quem podia oferecer os sacrifícios para o perdão, a expiação dos pecados do povo de Deus, eram os sacerdotes. Né? E Jesus Cristo, ele veio justamente de outra tribo e de outra linhagem. Ele veio da tribo de Judá. Ele não veio da tribo de Levi, porque aí já seria impossibilitado de haver um sacerdote rei. Melquisedeque foi esse que, por sua vez, simboliza um tipo de Cristo. Ele não era da ordem levítica e nem da ordem de Arão. E ele também era um sacerdote e rei, um tipo de Cristo. Não é, irmãos? E ele recebeu ali as ofertas de Abraão, os dízimos de Abraão, quando Abraão voltava da guerra, por sua vez, né, ele ofereceu a Abraão, né, ali ele abençoou Abraão, perdão, não é, irmãos? E abençoou a viagem dele e ele foi feliz, e Deus abençoou, não é? E Abraão saiu com vitória. Então é importante a gente
falar nisso, pois Melquisedeque é de outra linhagem, não era da linhagem de Levi, não é da tribo de Levi, e Jesus também não era da tribo de Levi, né? Jesus era da tribo de Judá. E aí, né, não poderia haver, né, na ordem levítica um sacerdote que fosse sacerdote e rei. É importante nós abordar isso aqui com cuidado na lição. Segundo subtópico, um sacerdócio firmado na justiça. Mostrando a tipologia sobre o sacerdócio de Melquisedeque, o autor destaca que este fora rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Hebreus 7, versículo 2. A figura histórica de Melquisedeque como rei de Salém aparece em Gênesis 14, versículo 18 ao 20. No contexto da guerra de 5 reis contra 4 no Vale do Rei, o nome Melquisedeque, cujo significado original era Sedeque, é rei, é interpretado pelo autor de Hebreus como rei de justiça. Hebreus 7, versículo 2. É fora de qualquer dúvida que Melquisedeque é um tipo de Jesus, que reinaria com justiça e cujo reinado não teria fim. Isaías 32, versículo 1, Jeremias 23, 5, Lucas 1, versículo 33. Nós podemos observar aqui Jeremias, capítulo 23, versículo de número 5. Os irmãos puderem acompanhar Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 5, que nos diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Então, Melquisedeque era um tipo de Cristo, porque ele era considerado na época como um rei de justiça. Vamos para o subtópico 3, o sacerdócio com legitimidade divina. O versículo 3 de Hebreus 7. Então, lembrando aqui que Jeremias 23, 5 já aponta para o sumo sacerdote e rei Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele é da ordem de Judá, não da tribo de Levi, como nós já falamos, e ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que só o Senhor Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores. Amém, meu caro? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o terceiro subtópico, um sacerdócio com legitimidade divina. O versículo 3 de Hebreus 7, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Deve-se ser visto como um contraste entre o sacerdócio levítico e o de Melquisedeque. O sacerdócio levítico dependia da genealogia para se legitimar. Quem não fosse da tribo de Levi não podia oficiar como sacerdote. Exatamente isso que o autor quer mostrar, pois assim como o sacerdócio de Melquisedeque não dependia de genealogia para mostrar sua legitimidade sacerdotal, da mesma forma o sacerdócio de Cristo era também legítimo por pertencer a uma ordem superior à ordem de Melquisedeque. Então, só poderia ser sacerdote na ordem levítica quem descendia de Levi, que era uma das 12 tribos de Israel, né? Filhos de Jacó. E, por sua vez, Melquisedeque não pertencia à tribo de Levi. Então, Jesus, como sendo da tribo de Judá, por sua vez, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Pois Melquisedeque não descendia de Levi, né? A Bíblia não mostra nem o nome do pai nem da mãe de Melquisedeque. É importante ser abordado isso na lição. Amém, meus amados? Porque Melquisedeque não tinha genealogia, não é? E por ele não ter genealogia, ele, para ser sacerdote, ele teria que ser de outra ordem, não é, que não fosse a ordem de Levi. Então, é importante frisar isso na lição do subtópico 3. Vamos para o tópico 2, quanto ao aspecto de sua natureza. Subtópico 1, um sacerdócio perfeito. A palavra teleosis, perfeição, usada pelo autor em Hebreus 7:11, quer dizer também um alvo a ser atingido. Nesse contexto, ela é usada para se referir ao relacionamento com Deus. Nem a lei, nem o sistema sacerdotal do Antigo Testamento puderam resolver o problema da culpa e produzir o perdão que a santidade de Deus exigia. O autor sacro destaca que o problema do relacionamento do homem com Deus só pode ser resolvido por um sacrifício perfeito, algo
que o sistema levítico não tinha possibilidade de realizar. Então, é um sacerdócio perfeito. Vamos para a primeira característica do sacerdócio de Jesus. Perfeito. Vamos aqui para Isaías, capítulo 6, versículo de número 3. Isaías 6, 3, da palavra do Senhor, que diz: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, uma característica marcante do sacerdócio de Cristo é porque ele é perfeito. Ele não tinha nenhum pecado. Ele nasceu concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele morreu santo e ele voltará santo. Vamos para o subtópico 2. Um sacerdócio imutável. O capítulo 7 ainda destaca que mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Hebreus 7, versículo 12. O Espírito Santo havia falado por boca de Davi, que seria levantado um sumo sacerdote de outra ordem, a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. Se uma nova ordem se instauraria, consequentemente a antiga passaria. Essa profecia, quando cumprida, necessariamente tornava obsoleta e a lei mosaica e o sacerdócio levítico, demonstrando dessa forma o seu caráter transitório. Somente o sacerdócio de Cristo seria mutável de caráter não transitório. Então, outra característica do sacerdócio de Cristo é porque é imutável. Nós vimos lá em Hebreus 13, 8,